Esse vídeo foi feito com a finalidade de mostrar claramente e abrangentemente os sistemas computacionais comuns. Sistemas computacionais são compostos por qualquer aparelho que possua um microchip que compute. O ser humano não lê a mente de outros seres humanos, portanto precisa de alguma interface para a comunicação entre os seres humanos ocorrer. A linguagem oral e escrita são exemplos de interfaces que os seres humanos usam. Os seres humanos não se comunicam diretamente com máquinas, portanto precisam de uma interface para isso. Os sistemas operacionais são exemplos de interfaces que resolvem esse problema, e os softwares utilizados nesses sistemas operacionais são exemplos também desse tipo de interface. Um software é uma interface homem-máquina construída por um ser humano através de uma linguagem de programação. Basicamente, um software é uma inteligência artificial. Os sistemas computacionais são compostos por hardware e software projetados por cientistas da computação. Quanto mais lógicos forem o hardware e o software, melhor é a comunicação entre eles. Usaremos ilustrações de sistemas computacionais comuns como exemplos, porque a aparência física de seus componentes são a única coisa que diferencia eles. A placa-mãe é a placa principal dos sistemas computacionais, porque ela possui as interfaces de comunicação entre todos os componentes do sistema computacional. Essas conexões são exemplos de interfaces comuns de sistemas computacionais comuns. Placas-mães podem possuírem muitas conexões de processadores, memórias e outros componentes. Os processadores armazenam informações e processam essas informações. Basicamente, são quem computa, portanto, são o computador em si. Cada família de processadores só encaixa em sua conexão específica nas placas-mães. Os processadores precisam de alguma estratégia de resfriamento, como um cooler, que é composto por dissipador de calor e ventoinha. As memórias voláteis armazenam temporariamente informações utilizadas apenas durante o funcionamento dos sistemas computacionais. As memórias persistentes possuem a finalidade de armazenarem informações independente de o sistema computacional estar ligado ou não, e os HDs são exemplos de memórias persistentes muito sofisticadas, porém sensível a agressões físicas. SSDs são exemplos de memórias persistentes, resistentes a impactos leves, porém muito mais rápidas que HDs. As memórias persistentes são utilizadas dentro da máquina e fora da máquina, como através da interface USB. Placas de vídeo são sistemas computacionais quase completos, possuindo placa-mãe própria, processador próprio e memória volátil próprio, e possuem a finalidade de aumentar o poder de processamento gráfico em sistemas computacionais, para uso em jogos, usos profissionais como em desenhos e outras coisas como
em aplicações científicas. Placas de som são sistemas computacionais quase completos que possuem placa-mãe própria, processador próprio e memória própria, e possuem a finalidade de aumentar o poder de processamento de áudio para reprodução de áudio e gravação de áudio. Os discos possuem a finalidade de armazenarem informações de naturezas diversas, e os drives de discos possuem a finalidade de lerem as informações dos discos e de gravarem informações nos discos. Os drives de discos são utilizados dentro dos sistemas computacionais como fora dos sistemas computacionais, como através de interfaces USB. Os sistemas computacionais precisam de alguma fonte de energia fixa ou portátil, como baterias. Essa imagem retrata uma fonte de máquinas portáteis. Essa imagem ilustra uma fonte de máquinas fixas. Os gabinetes possuem a finalidade de armazenarem e protegerem componentes, independente da natureza deles, como desktops, laptops, monitores, caixas de som, fonte e tudo mais que um gabinete possa armazenar e proteger. Monitores são componentes que permitem ao ser humano verem interfaces gráficas de sistemas computacionais, independente de seu tamanho, mesmo sendo grande como desktops ou pequenos como telefones. Os sistemas computacionais suportam o uso de vários monitores ao mesmo tempo, com a finalidade de aumentar a produtividade, diminuir o custo físico do trabalho e diminuir o custo intelectual do trabalho. Os monitores suportam serem usados verticalmente ou horizontalmente. Sistemas computacionais portáteis suportam também monitores auxiliares. Os sistemas computacionais suportam o uso de interfaces de áudio, como caixas de som e fones de ouvido. Os sistemas computacionais suportam também monitores auxiliares do tipo projetores. Os sistemas computacionais suportam entradas de dados de documentos e imagens do tipo scanner e também saída de dados do tipo documentos e imagens através de impressões, usando impressoras e scanners. Os sistemas computacionais suportam interfaces do tipo óculos. Teclados são interfaces homem-máquina que possuem a finalidade de entrada de dados nos sistemas computacionais. Mouses são também interfaces homem-máquina com a finalidade de entrada de dados. Mouses acoplados a teclados existem também. Joysticks são interfaces construídas com a finalidade de interação com jogos. Volantes possuem a mesma finalidade que os joysticks. Filtros de linha possuem a finalidade de protegerem os sistemas computacionais contra sobrecargas elétricas. Os no-breaks possuem a mesma finalidade que os filtros de linhas, porém protegem também contra alterações de frequências elétricas e possuem também a finalidade de armazenar eletricidade para o caso de um blackout. Os softwares são como a mente dos sistemas computacionais, assim como o hardware é como o corpo dos sistemas computacionais.
Os sistemas operacionais são construídos através de vários softwares, cada um com sua finalidade. São como tijolos que constroem uma casa, e cada tijolo é um software e a casa é o sistema operacional em si. Vários sistemas operacionais existem hoje em dia, mas o ser humano não vê os sistemas operacionais. O ser humano vê apenas suas interfaces. Essa imagem ilustra uma interface do tipo Windows. As interfaces do tipo Windows não são organizadas, não são intuitivas e não são instrutivas, portanto, são de aprendizado muito difícil. Essa imagem retrata a interface gráfica de um sistema operacional Apple. Essa imagem retrata a interface gráfica de um sistema operacional Linux. Os sistemas operacionais Linux possuem uma interface gráfica organizada, indicativa e intuitiva, portanto de aprendizado fácil. Os sistemas operacionais possuem interfaces de interação homem-máquina do tipo teclado, mouse, toque, câmera e microfone. Os sistemas operacionais são construídos com suporte a várias finalidades diferentes e os softwares são construídos com finalidades específicas para cada tipo de trabalho. O usuário pode simplesmente ouvir uma música, pode assistir a vídeos, pode interagir com páginas de internet, pode fazer compras e pagamentos na internet, pode enviar cartas virtuais a correios eletrônicos, pode gravar discos de áudio, de vídeo e de outros tipos de arquivos, pode exercer vários tipos de atividades de escritório, fazer trabalhos de edição de áudio, de vídeo, de imagem, como desenhos e modelagens 3D, com a finalidade de fazerem filmes, jogos e outros tipos de trabalho. O usuário pode também jogar jogos de várias naturezas diferentes, como jogos mitológicos, jogos místicos e com magia, jogos de civilizações muito avançadas com vários recursos sofisticados, dentre outros tipos de gêneros de jogos. O usuário pode também exercer atividades científicas como atividades de pesquisa de todas as áreas do conhecimento humano. O usuário pode acessar recursos dentro de seu próprio sistema computacional local, como recursos de sistemas computacionais remotos. O usuário pode adquirir recursos computacionais como softwares, imagens, áudios e vídeos através de lojas em seus sistemas computacionais, lojas virtuais para óculos, memórias auxiliares externas como discos, memórias auxiliares externas como pendrives e HDs e terminais de comandos. E todos os dados armazenados em um sistema computacional é organizado e reconhecido conforme sua natureza através do sistema operacional.